Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é Inácio e vamos dar continuidade ao curso de Introdução à Programação utilizando linguagem C. Antes disso, peço a vocês que curtam a aula, compartilhem, para que eu possa continuar produzindo novos materiais, quem sabe produzir um curso de outra linguagem de programação, como C Sharp, F Sharp ou Dart, uma linguagem nova que está sendo usada junto com o framework Flutter para a produção de aplicativos móveis. Bem, no vídeo anterior nós vimos que ao tentar compilar o código chamado função 2, nós obtivemos um erro indicando que o parâmetro N1 ele foi setado, ele foi configurado, mas não foi usado. Isso se deve ao fato de que, ao solicitarmos ao usuário para preencher a variável N1, que está dentro da função obter notas, e depois não fazer nada com esse valor, simplesmente a linguagem C não entendeu o que nós estamos querendo fazer com o conteúdo dessa variável. Percebam que a minha ideia era preencher a informação da nota 1, mas ao lembrar que as funções elas têm seus espaços isolados, eu estou preenchendo, na verdade, o conteúdo da variável N1. E como que eu faço para preencher o conteúdo da variável nota 1? Bem, aí eu preciso tratar de um assunto novo, que são as variáveis do tipo ponteiro. Hoje eu vou falar de maneira um pouco mais introdutória e simples, mas ao longo das próximas aulas eu vou avançar nesse conteúdo porque ele é de extrema importância. Para isso, é importante lembrar que, como as variáveis estão dentro da memória, como que a linguagem C ela identifica essas variáveis. A linguagem C ela identifica essas variáveis através de números que são utilizados juntamente com essas variáveis. Esses números eles são únicos para cada uma das variáveis que nós criamos dentro do nosso código. E esse número está associado à memória principal, ou chamada memória RAM, do computador. É simplesmente um número no formato que a gente chama de hexadecimal e cada variável tem o seu número. Eu vou anotar esses números aqui agora para servir de exemplos para nós. Bem, com os números devidamente anotados aqui embaixo das variáveis, eu consigo identificar agora que a minha variável N1 tem o número de identificação N2, 042. A variável N2 tem número de identificação 0x50. A variável nota 1 tem número de identificação 0x70 e a nota 2, 0x80. Por que esses números são importantes? Bem, porque através de uma variável do tipo ponteiro, eu posso alterar o conteúdo não da variável N1, mas da variável nota 1, que está em outro local, onde normalmente eu não teria acesso. Para que eu tenha acesso ao conteúdo da variável nota 1 a partir do bloco da função obter notas, eu tenho que transformar a variável nota 1 numa variável que guarda esse número 0x70. Esse número 0x70 é chamado de endereço da variável nota 1. O 0x80 é o endereço da variável nota 2. Então, a ideia aqui é que dentro da função obter notas, na variável N1, eu tenha a informação 0x70 e dentro da variável N2 eu tenha a informação 0x80. E como que nós vamos guardar esses valores? Bem, a primeira coisa é mudar o tipo da variável N1 e da variável N2, que atualmente são variáveis que recebem números em ponto flutuante, para serem variáveis que recebem endereços de variáveis do tipo ponto flutuante. Então, vou receber o endereço da variável nota 1, a variável nota 1 é uma variável do tipo ponto flutuante, então dentro de N1 eu tenho o endereço de um ponto flutuante. E como que eu faço isso? Dentro da minha função, onde eu defini a variável chamando de N1, eu simplesmente digo que
a minha variável N1 agora, ela é uma variável que guarda o endereço de um número do tipo ponto flutuante, colocando um asterisco antes do N1. A mesma coisa para a variável N2, colocando um asterisco antes do nome da variável N2. Porém, é importante observar que dentro da chamada da função obter nota aqui na linha 31, eu estou mandando para a função obter nota variáveis do tipo ponto flutuante. E eu devo passar o endereço, eu devo passar o 0x70 e não o valor que está dentro da variável. Como que eu passo o endereço de uma variável para uma função? Eu coloco antes do nome da variável um símbolo de E comercial. Esse Ezinho de companhia, por exemplo. Ok. Mais um último ajuste para fazermos antes de completarmos o nosso código. Percebam que eu estou colocando dentro da variável N1 um número em ponto flutuante. Mas a variável N1, aqui na linha 24, ela é uma variável do tipo ponteiro. Então eu só posso guardar dentro da variável N1 um endereço de outra variável. Além disso, eu não quero alterar o conteúdo da variável N1. Eu quero alterar o conteúdo da variável nota1. Então, para dizer para a linguagem C que a partir de N1 eu quero alterar o conteúdo da variável nota1, eu faço isso utilizando um asterisco antes do nome da variável aqui na linha 24 e um asterisco antes do nome da variável aqui na linha N5. Podemos agora compilar o nosso código. Vamos verificar que não houve erro. Podemos chamar o nosso código, passar as nossas funções, 9, os nossos valores e 7. Então, quando eu passo o valor 9, o que acontece na linha 24 é que a minha função diz para a linguagem C ir lá no endereço que está guardado pela variável N1, ou seja, lá no bloco 0x70, que é esse bem aqui, e guardar o valor correspondente. Então, o número 9, ele vai vir para cá. A mesma coisa para a linha 25, onde eu vou para o endereço da variável N2, que é 0x80, e dentro do 0x80 eu vou guardar o próximo valor. Com isso, ao executar o nosso código, nós teremos dentro da média os valores 9 mais 7, 16 dividido por 2, 8, e temos então o nosso resultado. Por fim, nós podemos agora verificar que o código ele fica muito mais simples de ler. Eu estou olhando que eu tenho duas variáveis chamadas nota1 e nota2, eu tenho uma função que me permite obter essas notas, eu tenho uma função que me permite calcular a média para essas duas notas, e eu tenho uma função que exibe o resultado da média. Eu não preciso ir lá dentro dessas funções, ver o código delas, para saber o que elas fazem, a menos que eu queira saber como elas fazem. Fora isso, basta que eu leia das linhas 30 até 36 e o meu código fica muito mais fácil de entender. É isso, pessoal. Eu vou parando por aqui. Deixem os comentários, deixem o like. Talvez esse conteúdo tenha sido o mais difícil até agora. Então, deixem seus comentários para que eu possa fazer algum conteúdo adicional para auxiliar vocês nesse aprendizado. Então é isso. Até a próxima.